Olá, estou de volta para comentar sobre a cena 2 que a gente viu no vídeo anterior. Essa cena se chama Welcome to Principado. Esse nome já é uma provocação, a cena já começa com... Já marquei esse nome, Welcome to Principado, para a gente trabalhar essa questão da americanização, né, da adolescência e o principado sendo essas pessoas que têm um privilégio a mais, uma adolescência realmente diferenciada e se sentem num lugar de superioridade, começam a oprimir as outras pessoas que são diferentes e que não estão aí nesses padrões ou que não têm esse tipo de privilégio. O cenário anterior a mãe já deixa previamente montado. A gente lembra que a gente tem uma mesa de metal. Essa mesa de metal então vira uma escola. Eles trazem os bancos para aula e eles começam a cena cantando. E nessa música eu vou apresentando quem é esse principado, e aí a gente eu trabalho com a questão das belas das telenovelas, das protagonistas, pessoas reais, as normais, as pessoas que aparentemente são aquelas que aparecem na publicidade, que elas geralmente são brancas, elas são fortes, elas são musculosas, elas são padrões, loiras, olhos claros, aquelas pessoas que têm privilégios genéticos, vamos dizer assim, né? São elas que são retratadas nos livros, são elas que são retratadas. Então, somos protagonistas demais, nós é que somos legais, né? Mas aí eu falo um pouco dessa hipocrisia, porque aí eu começo a falar de pecado, quando na verdade eu sou um grande pecador, quero ser anjinho, finjo, tô chocada com tudo, ai, tarará, mas eu adoro um baseado, né? E obviamente isso na obra é censurado, não chego a entrar na questão da droga, até porque tem uma classificação indicativa, mas isso fica claro que são adolescentes de todas as classes que estão suscetíveis a isso, e quanto mais hipocrisia a gente tem para lidar com o tema, é pior de tratar. E aí eles se chamam, né? Eles se apresentam. Nós somos o Principado. Dentro do nosso prefácio, eu falo sobre essa questão do Principado e eu chamo o Principado da Mattel, que é o Principado da Barbie. É bem aquela situação em que você tem as pessoas cis, héteros, brancas, minando realmente, porque se você... eu, por exemplo, que trabalho com publicidade, que trabalho com arte, a gente sabe quem são as pessoas que se destacam logo e como elas se dão bem por conta dessa situação toda. Mas, dando continuidade, eu apresento aqui para vocês o Principado. O Principado é composto por o príncipe que era lindo, o príncipe que era feio, Arina, que é uma das protagonistas, e a princesa 1, a princesa 2, o príncipe 1 e o príncipe 2. Esse é o grupo, sendo que o príncipe que era feio é o único que não faz bullying com a nossa protagonista, que é a Amor, né? Ela entra na sala de aula, os alunos fazem um bullying com ela por causa do sapato, ela se sente oprimida por causa daquele sapato, faz a provocação, porque tem um grande detalhe nessa cena que vai fazer toda a diferença lá pra frente, que é o fato de que todas as meninas usam uma flor no pulso. E isso também é uma metáfora que no decorrer a gente pode discutir mais por um capítulo lá na frente. Esse pessoal faz o bullying com Amor, chamando ela de princesa monstro, né? E fazendo com que ela pertença a essa classe do principado, porém ela é um monstro, né? Ela quer entrar, eles querem puni-la de alguma forma, né, numa advertência, sempre aquele movimento onde você tá errada, né? Essa cena ela foi criada baseada na minha infância, porque na escola foi exatamente assim a minha vida. Então assim, eu sofria bullying todos os dias, exatamente todos os dias. Apesar de eu vir de uma família privilegiada,
eu não sofri preconceito em relação à raça, mas eu sofri em relação ao LGBT, eu sofri muita perseguição e eu me senti exatamente assim. Então, assim, eu tinha a possibilidade de ter os mesmos privilégios, mas eu não fazia parte desse principado. E aí eu sentia que de todas as formas queriam me punir pelas minhas escolhas. Ou era pela minha calça, ou era pelo tamanho do meu cabelo, ou era pela forma como a meia que eu usava, o sapato que eu insistia em usar. Então tudo havia uma determinada ação de opressão que me levava a esse lugar de punição. E minha mãe era chamada a parte da reunião de pais, porque havia todo um processo, mas a minha mãe foi ali firme e ela não fez mudar nada, não. Lembrando que no vídeo anterior, e aí eu vou deixar lá no final o link pro vídeo para você entender, que os meus pais entendiam que eu era uma criança normal, que eu não tinha nada de diferente, que eu não deveria ser tratada diferente. E isso foi muito interessante, apesar de que também criava um certo conflito, porque ninguém entendia na minha casa o que estava acontecendo, mas eles me respeitavam muito nos meus desejos, nos meus anseios. Eles revelam também que é aniversário da Mo e preparam um plano mirabolante para que eles possam comparecer no aniversário da Mo. Isso fica subentendido nas intenções de que vai acontecer alguma coisa, porque eles nunca se interessaram pelo amor, inclusive o principado começa a criar desculpas para não chegar, para não ir para o aniversário, como se a Mo tivesse convidado, e depois eles mesmos se convidam dizendo que eles têm uma surpresa para a Mo. Isso é tão interessante porque daqui a pouco a gente vai ver que isso faz, lá nos capítulos mais à frente, tem uma situação extremamente terrível que está associada a esse combinado. No final eles falam, né, que ela é linda, ela é maravilhosa, que ela quer entrar e tudo é uma grande hipocrisia e uma grande falsidade. E a cena termina com eles, o alarme soando e eles levando o material para o intervalo e fica só o príncipe que era feio e a Mo. E a gente continua então para saber onde essa história vai dar lá na cena 3, tá bom? Que a gente vai apresentar mais um personagem. Um beijo e até o próximo.